Luciano Cristóvão. Com a palavra o vereador Luciano. Os meus agradecimentos eu já disse no início, então eu vou adiantar que o tempo é curto. Quando eu cheguei aqui para Quatro Marcos, 2008, 2009, já tinha um tempo na Polícia Judiciária Civil. Trabalhei em Porto Esperdião. Primeiro trabalhei no GEFRON por 4 anos, depois fui para a Delegacia de Porto, vim para Araputanga. Em 2008, 2009 eu vim para Quatro Marcos. Estou aqui até hoje. Aproximadamente 16, 17 anos aqui em Quatro Marcos. Nesse período aqui em Quatro Marcos, eu trabalhei no trabalho social, inclusive trabalhei com a Silvana no período do PAN. E hoje, Silvana, eu tive até uma audiência de quando você trabalhava lá. Como que a justiça é devagar, ela demora, né? Nesse período eu trabalhei também com um desbravador. Aqui tem pessoas também que trabalhou junto comigo, principalmente a Sirlene, Marcelo, o Tri. E nós trabalhávamos no Grupo Desbravador com criança de 10 a 15 anos. E nunca teve uma situação levantada com a minha pessoa, contrária à minha pessoa. Trabalhei com um projeto de cara limpa contra as drogas. Eu acho que quase todos que estão aqui lembram. Onde foi envolvido famílias, mães, mulheres, e sempre eu me preocupei com o meu caráter. Durante esse período, 16, 17 anos na Polícia Judiciária Civil de Quatro Marcos, só apareceu uma pessoa que foi me oferecer suborno, mas alguém mentiu para ela para oferecer. Só que eu confesso para vocês, ela não gostou da minha recepção, porque eu zelo pelo meu nome. E eu quero dizer para vocês, nesse período aqui de Quatro Marcos, sempre eu prezei. Onde eu chego em qualquer comércio, eu entro e saio em todas as portas. Eu aprendi desde criança com meu pai. Você pode perder tudo, meu filho, de menos o nome. E eu tenho na minha casa, hoje, inteirou 7 mulheres. 7 mulheres. Tem minhas 5 irmãs, minha mãe e a minha esposa que está sentada aqui. Vocês veem o tanto que eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher. E defendo as mulheres, porque só quem sabe é quem passa pela delegacia como vítima, sabe a minha postura diante delas. Mas, nesse momento, nessa semana, está com uns 2 dias, publicaram uma reportagem sobre o meu nome. Contrataram uma empresa fraudulenta para tentar denegrir a minha imagem. Empresa essa do município de Tangará da Serra. Porque os que mandaram essa mensagem, os que levaram, são covardes. Não tem coragem. Porque aqui na região tem mídia que também tem nome a zelar. Essas mídias daqui, ela tinha chamado a minha pessoa para dar a minha opinião, a minha posição, mas contrataram a de fora, porque as pessoas que estão por trás disso são políticos corruptos, que não têm coragem de escrever o nome embaixo. E aqui, desde que eu entrei nessa casa de lei, e quando eu falo alguma coisa, eu escrevo meu nome embaixo, eu não mando recado, e não tem medo de dizer. Quem faz as suas corrupções não tem medo. E não vou ter nunca. O dia que eu não estiver nessa casa de lei aqui, vocês podem dizer para mim que passou aqui um vereador que diz a verdade. Diz a verdade. Tem muitos colegas aqui que têm coragem, mas muitas vezes gestores corruptos ameaçam, manda se intimidar, e eu já disse aqui, vem me intimidar. O processo qual eles mencionaram ocorreu num período que estava aqui nessa delegacia um delegado, o doutor Henrique Trevisan. E nesse período anterior e até o dele, sempre eu fui chefe de operação. E quando tinha ocorrência, não precisava pedir autorização para o delegado, porque ele sabia que nós ia resolver e nós tinha nome. Mas mudaram de gestor. Gestor esse que quando as pessoas iam me procurar, ficava com inveja. E começou a perseguição dentro da instituição. Eu tive momentos que eu até desmaiei numa bike, de tanto estresse que eu estava passando, e referente à situação que mencionaram nessa divulgação. Eu quero dizer para vocês que quando a gente entra na Polícia Civil, lá não tem separação de homem e mulher. Todos são iguais. Porta-se uma arma na cintura, porque nós mexemos com crime, com bandido. E durante esse período que essa pessoa veio para cá, ela mal chegou e queria sentar no banco da frente. Queria tomar os colegas. E eu, como chefe de operação, ela queria que eu tirasse alguém do plantão e colocasse ela. Porque a maioria são moradores fora do município.
não mora no município. Por isso que vocês, muitas vezes, não conhecem todos, sabe? E nesse período, tinha acontecido um homicídio ali no Marco Amarelo, por uma pessoa que trabalhava nas tecas. E nós teve informação de quem era. E nós tínhamos que levantar esse trabalho. E essa colega, por birra, ela passou a manhã eu pedindo para nós ir, ela não ia. E quando foi à tarde, ela decidiu ir. E entrou dentro da viatura como eu fosse o criminoso. E eu disse para ela, se for para nós irmos dessa forma, não precisa ir, porque nós vamos envolver com crime, com homicídio, e eu vou estar com uma pessoa do lado armada. E ela se irritou e voou em mim de dedo e de tapa. Rasgou as minhas vestes e simplesmente eu segurei, porque eu não sou de bater em mulher. Só que ela levou essa situação e denunciou eu em Cáceres, como eu tinha agredido, como eu tinha assediado, e infelizmente a justiça não é aquela que quando nós entramos na polícia, ela faz a separação. E mesmo a mentira inventada, eu paguei o preço. Porque quando a gente coloca do lado da verdade, em todos os lugares ele vai ser perseguido. Foi assim com Jesus, foi assim com os discípulos, e será aqui nessa casa de lei que vocês já estão vendo. Já estão vendo o que está acontecendo. Sabe por quê, gente? Porque está acostumado a fazer o que quer. E sabe o que eles estão querendo montar aqui nessa casa? É uma cabana, uma tenda por cima dessa casa. E nós, vereadores, somos os palhaços. E a população é o público. Por isso que não me quer aqui. Por isso que tentaram degrinir a minha imagem. Contratando empresa, mídia fraudulenta, acostumada a subornar políticos corruptos. Porque se esse dono dessa mídia fosse idônea, o papel dela era me chamar e ouvir a minha versão. Mas não fez isso. E agora está divulgando, falando mal da tenda ali, ó. Da tenda não, do portal, para tentar enganar o que está por trás. Está falando mal do portal para tentar enganar quem foi os responsáveis dessas denúncias. Aqui no nosso município e região tem mídias, mas não chamaram porque eles conhecem. Tanto de Araputanga até Mirassol, conhece a minha pessoa durante esse período no qual eu trabalhei. Sempre fui parceiro das mídias. E nós temos um aqui, que está aqui, Flávio, da Vale FM, que sabe que sempre nós somos parceiros da Polícia Civil. Mas muitas vezes entra gestores que é contrário. E nunca teve nenhuma situação onde envolvia o meu nome. Mas esse pessoal, os responsáveis, não gostam de ouvir a verdade. Por isso tentam degrinir a minha imagem a todo momento. Tentaram. Mas isso, para mim, foi igual uma vitamina frutovitando a minha veia. Se acharam que me ia me intimidar, agora eles vão ver como é que trabalha. Eles vão ver como é que o vereador tem que trabalhar. Que muitas vezes é invertido o papel do vereador. As pessoas confundem vereador em ações, dá lá, daqui, ajuda aqui. Não, o vereador tem que fiscalizar e mostrar os trabalhos que estão errados, e valorizar e mostrar também o que está sendo feito. E durante esses 4 meses eu estou agindo dessa forma. E o Moacir disse umas palavras aqui, que nós temos que se unir. Isso é verdade. Vocês conhecem aquela musiquinha, um elefante incomoda muita gente? Já viram já? É assim, estou incomodando. Agora eu digo para os vereadores dessa Casa de Lei, se tivesse desde há muito tempo, no mínimo 6 vereadores, Quatro-Marcos estava diferente. E nós podemos fazer a diferença hoje. Às vezes não vai ser os 11 que vai ser unido, mas se tiver 6, prefeito vai ter que rebolar. Vocês viram o projeto que eu leio aqui? Projeto contrário à Constituição Federal. Nós temos que votar contra, desde a decisão. Esse é o papel nosso, vereador. E eu garanto para vocês, se nós se unir, nós tiramos políticos corruptos da gestão, tanto os deputados, tira governador, e eu quero dizer para vocês,
eu mencionei, o tempo é curto demais, eu mencionei empresários que estavam pegando licitações aqui, e eu virei até famoso. Ele tirou a foto dele do perfil e colocou a minha, para tentar degrinhar minha imagem. Famoso, gente. E eu quero dizer, toda obra, toda corrupção que tiver dentro da gestão, eu vou fiscalizar, eu vou denunciar. Estão fazendo isso comigo porque eu sou um vereador que eu falo a verdade, não tenho medo. Essa gestão está acostumada a ameaçar vereador, ameaçar a população, inclusive no final do ano, pagou alguém para dar uma surra num cidadão quatumarquense, porque ele estava dizendo a verdade. Pague para dar surra em mim. Pague. Eu digo para você, essa gestão finge de ovelha, mas por trás é uma raposa. É uma cobra que persegue. Cobra se pisa na cabeça e não no rabo. E eu vou dizer para você, eu não vou desistir, não. Em nenhum momento eu vou desistir. Eu vou estar cada vez mais perto da população. E eu quero dizer a todos que estão me assistindo e que estão aqui, eu não vou intimidar. Agora nós vamos para cima. Juntos, população quatumarquense e o Poder Legislativo. Que Deus nos abençoe. Obrigado a todos.